Bom, agora, pessoal, a gente vai falar sobre alguns direitos, vamos dizer assim, algumas civilizações cujas instituições jurídicas têm repercussão até hoje no direito ocidental, certo? Por mais antigas que tenham sido essas civilizações. E nisso a gente começa a destacar justamente a razão ou a inspiração que motivou o surgimento do direito nessas civilizações, que a gente vai ver exatamente aqui. Bom, a Antiguidade Oriental eu coloquei lá como subtítulo Direito e Mito, certo? Mito é uma palavra, inclusive, que a gente tem escutado com muita frequência, né? Existe uma relação com o texto de Harari, com o texto escrito de Harari, que a gente vai abordar logo mais, e essa é a razão também de eu trazer aqui atrás essa bandeira nacional, né? Que é o símbolo de um dos mitos, não estou falando de pessoas, não, dos mitos da pátria, né? Do que a gente tem que servir ao país, que a gente está atrelado a esse sentimento que nos move, ou que nos une a todos, como uma nação, e isso tudo diz respeito àquilo que se convém, ou que se costuma referir como mito. Alguém tem alguma compreensão do que seja mito? Alguém poderia definir mito, da sua impressão sobre o que quer dizer essa palavra? Construção humana, perfeito, João. É uma construção humana. Mas ela tem algum objetivo? Bárbara levantou a mãozinha aqui. Bárbara. Mariana também. Posso falar? Estão me escutando? Não, é Bárbara não, acho que é Heitor, né? Mas Mariana, você está com a palavra. A pergunta não é quem é o mito, ela está falando o que é o mito. Certo, o que é mito? Basicamente, o mito é uma narrativa criada por pessoas para trazer respostas à sociedade. Seja para, como eu posso dizer, acalmar a sociedade ou conhecimento, trazer conhecimento. Perfeito, Mariana. E qual a relação entre mito e verdade, por exemplo? Pedro vai falar alguma coisa. Professor? Pois não, Pedro? Isso. Justamente, era isso que eu ia falar da questão do mito, mas muitas vezes o mito ele serve tanto para ensinar as pessoas, tanto também quanto para restringir o pensamento delas, manipulá-las de certa forma. A exemplo disso, nós temos, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia mais antiga, né, dessa vertente, que tinha muito esse caráter do ensinamento, porém, de certa forma, também limitava o pensamento das pessoas. Também temos um dos exemplos mais comuns, né, de mito, assim, no estudo sobre a filosofia, é o mito da caverna, de Platão. Perfeito. E, de certa forma, a gente pode entender que ele, por uma perspectiva, ele ensina alguma coisa, mas também, por outro lado, ele também manipula e serve para restringir o pensamento. Às vezes o mito é uma alegoria, né? É uma ilustração de algo que pode mostrar como as coisas funcionam. Mariana está com o dedo levantado, quer falar? Professor, você pediu para falar sobre a relação do mito e da verdade, né? Isso. Então, basicamente, o mito ele se trata, né, na narrativa dele, uma verdade absoluta que não pode ser contestada e não pode ser questionada e não pode ter outras visões sobre isso. É como se fosse uma situação específica que remonta a um caso geral, serve para vários acontecimentos. Perfeito. Eu vou trazer aqui algumas definições que eu posso colher desse dicionário, né, dicionário de filosofia, uma obra muito conhecida de Nicola Bagnano, e ele dá 3 definições de mito. Né? A primeira delas é mito como uma forma atenuada de intelectualidade, a segunda como uma forma autônoma de pensamento ou de vida, e terceira acepção como um instrumento de estudo social. E aí vejam, cuidado com o que eu vou falar.
Ele diz assim: na antiguidade clássica, o mito é considerado um produto inferior ou deformado da atividade intelectual, né? Então, o mito é como uma deturpação da própria verdade, né? É uma forma de você escamotear o que acontece de verdade. Harari, nesse trecho aqui do livro que eu vou começar a falar com vocês aqui nessa aula, ele fala de mito, né? Não sei se existe expressamente a utilização dessa palavra, e ele faz menção à expressão ordem inventada, né? Que, de alguma forma, dirige o nosso olhar para o mito. E por que eu estou falando nisso tudo, em mito? O que é que tem isso a ver com as civilizações que a gente vai tratar agora, pessoal? Porque as civilizações orientais, né, do Oriente Próximo, que a gente vai tratar hoje, elas basearam não apenas sua ordem jurídica, sua dominação política, a própria economia, justamente em ordens inventadas ou em mitos. No mito, por exemplo, do faraó como um deus, no mito do rei como aquele que tem uma inspiração divina, um contato, um contato direto com a divindade, ou com as divindades, né? Ou aquele emissário das ordens de Deus. E esse mito, essa construção humana, né, tipicamente humana, ela permitiu a construção de impérios, ela permitiu a destruição de impérios, ela permitiu a manutenção da ordem, muitas vezes. E, afinal de contas, o direito também não se prestou a isso, historicamente? Manter a ordem, construir uma entidade política estável, né? Então vejam que há uma relação muito próxima entre a utilização do mito e a própria utilização do direito, certo? Por isso que a gente trata dessa maneira. E nessas, é claro que em toda a construção jurídica, na maioria das construções jurídicas, a gente tem presenças míticas, e ele faz referência, inclusive, né, Harari no seu texto, à Constituição norte-americana, né, do finalzinho do século XVIII. É a construção do mito de que todos somos iguais, quando eu estou vendo aqui várias pessoas que, e eu agradeço até pela disponibilidade de aparecerem na câmera, pessoas totalmente diferentes, né? Porque nós somos diferentes, naturalmente diferentes, biologicamente diferentes, mas há necessidade de uma crença de que somos iguais para que a gente construa uma comunhão de interesses, uma comunhão de esforços, como é a comunhão de esforços em torno da construção da nação, certo? Alguém levantou a mão. Eu acho que fui eu, Pedro. professor, não sei. Ah, tranquilo. Eu queria só trazer o que o senhor disse também, que a gente pensa no mito como até a própria definição que o senhor trouxe, uma das, né, que seria o intelecto atenuado, mas muitas vezes, por exemplo, o mito ele pode basear uma política de Estado, né, política de governo, por exemplo. A própria proclamação da República, por exemplo, ela teve o árduo papel de construir os heróis nacionais, por assim dizer. Um deles, por exemplo, foi Tiradentes. Por exemplo, trazer a história brasileira de heróis e tal. Então, o próprio mito ele pode servir como uma política de Estado, construção de uma política de Estado. Né? Perfeito. Massa. O senhor quer comentar sobre isso? Porque o meu próximo comentário seria já sobre... Não, pode continuar. Estou achando ótima a sua intervenção. Tranquilo, muito obrigado. E no caso do livro de Harari, ele traz que o direito, na verdade, o Código de Hammurabi, por exemplo, faria unificada, né, traria a unificação ao império de mais de 1 milhão de indivíduos. Né? Isso poderia trazer uma uniformidade, por exemplo, na produção de alimentos, na produção de bens econômicos, até a própria organização política dentro do império, por exemplo, na hora dos cidadãos se unirem para proteger o território contra inimigos. Então, isso, por exemplo, pode ser uma interpretação
de como o direito pode influenciar na política e economia do Estado, né, por exemplo. Perfeito. É muito interessante sua intervenção, Pedro, até porque casa com o que a Arari falou lá na página 118. Ele diz o seguinte, que a gente pode até encontrar mitos, vamos dizer assim, da igualdade, ou da diferença lá do Código de Hammurabi, né, da igualdade que é pregada na Constituição norte-americana e até hoje em todas as constituições, e a diferença que é pregada, por exemplo, no Código de Hammurabi. Ele diz, olha, ele diz assim, não sabemos que, nós sabemos que as pessoas não são iguais biologicamente, né, e contra isso ele não tem nenhum argumento. Mas ele diz, a gente acredita nesses mitos, nessas construções, não é porque a gente acredita que ela seja verdadeira, mas porque acreditar nela nos permite cooperar de maneira eficaz e construir uma sociedade melhor, certo? Que a gente supõe, pelo menos, que seja melhor. E é nesse aspecto, nesse pensamento, né? Denis também está com a mão levantada aqui. É bem rápido, professor. Eu gostaria só de fazer uma observação de que o mito, como uma ordem imaginada, ela deve ser intersubjetiva, né? Ou seja, não dá para simplesmente eu impor coercitivamente que você acredite nesse mito, acredite nessa ordem imaginada, porque necessariamente presumiria a ideia de que eu acredito. Então, não basta simplesmente um indivíduo acreditar. É necessário uma coletividade de pessoas acreditando nesse mesmo mito, nessa mesma ordem imaginada, para fazer valer a função dela, que é manter a ordem e paz social. Perfeito. A intersubjetividade a gente vai falar já sobre quando for tratado o texto. Lucila levantou a mão. Obrigada pelo espaço, professor. Porque eu queria contribuir com a fala de Denis. No texto de Harari, ele mesmo, na discussão, ele fala sobre a diferença que se tem em uma pessoa deixar de acreditar e um grupo, um coletivo que tinha aquela crença passar a enxergar, né, e ter uma outra visão. E falando sobre visão, eu queria só fazer uma pequena recomendação de uma autora nigeriana, Chimamanda Ngozi, eu não sei falar muito bem, mas que ela fala sobre justamente o perigo da história única, o perigo da gente ter apenas uma visão e como a história ela está a serviço daquelas pessoas que têm a dominação e o seu controle daquilo que a gente constrói, daquilo que a gente fala. Então, é muito interessante o texto dela sobre como a gente não pode se restringir, da mesma forma que um historiador não pode se restringir a uma fonte, nós também não podemos olhar para a história de uma forma única e simplificada. E eu acho que isso acrescenta bastante a discussão que a gente está falando aqui. Então, demais. Enquanto olha, muito obrigado. Mulher feminista, é importante a gente falar sobre elas também. Perfeito, Lucila. Inclusive, Chimamanda tem um livro, tem um TED que vocês podem encontrar no YouTube, que a palestra dela, a gente quase fica... A sedução é imediata, né? Porque nos faz pensar sobre essas questões que muitas vezes são esquecidas. Quando se deu o neocolonialismo sobre as nações africanas, principalmente, né, no século XX, desde o século XIX até o início do século XX, ela se deu, não é porque são reis tiranos, são países que querem usurpar dos recursos naturais e estratégicos desses lugares, desses países africanos, dessas nações africanas. Não. Qual foi o mito que foi construído? Vamos levar a civilização para esses países. Coitados, são pessoas incultas, são pessoas incivilizadas que moram de forma que habitam lugares precários. Muitos não sabem nem ler. Vamos levar a cultura, a civilização. Na verdade, eles levaram só a opressão, a violência e a usurpação, né? Em troca de recursos naturais, em troca de marfim, de ouro, de prata, de diamantes. E a construção desses mitos, ela precisa de uma resposta, que é justamente a revisão histórica, né, desses falseamentos, né, vamos dizer assim. Então, vou aderir à sua recomendação, não apenas essa palestra de Chimamanda, que depois se tornou um livro, mas a própria obra de Chimamanda,
tem uma sensibilidade e uma crueza, muitas vezes, também muito forte. Eu li Hibisco Roxo, por exemplo, e lá a gente vê, na narrativa, o impacto que representou a colonização inglesa na nossa nação irmã, né, que é a Nigéria, porque, até brinco, porque a Nigéria ela se descolou do Brasil, né? Se vocês observarem o mapa da África e da América, a gente era coladinho lá com a Nigéria mesmo, por isso que a gente tem tanta coisa em comum, né? Se vocês observarem, certo? Então, alguém mais quer falar? Denis está com a mão levantada aí? Não? Beleza. Bom, então vamos falar agora sobre onde é que se encaixa, né, esse mito, né, ou a discussão sobre um direito mitológico e a Antiguidade Oriental. Na Antiguidade Oriental, a gente vai destacar 3 civilizações que têm o direito como uma revelação divina, né? E a gente vai principiar exatamente com o Egito Antigo. Mas antes de olhar para o Egito Antigo, eu queria destacar aqui, pessoal, esse esquema que foi extraído da obra de John Gillison, que propõe uma cronologia dos grandes sistemas jurídicos. Se vocês observarem, a gente tem aqui o direito egípcio, né, de 3.000 anos antes de Cristo, né? Temos aqui o direito grego, o direito cuneiforme, né, dos babilônicos, por exemplo. Vejam que essas setinhas indicam as influências. Esses 3 direitos, eles foram influentes sobre o direito romano, né? E posteriormente que deu origem ao direito bizantino. O direito bizantino, por sua vez, vai influenciar o direito russo, né? O direito romano também aqui, né? Dentro do direito feudal. A gente tem várias ligações que vocês podem observar aqui entre os mais diversos sistemas jurídicos. Isso nos mostra o quê? Como a gente se comunica, né? Como a gente tem muito próxima a essa influência, porque os povos vão sendo conquistados, há trocas entre conhecimentos, muitas vezes há exploração, mas também é deixado algo de legado, né? E não apenas na fala, na linguagem, nos costumes, de uma forma geral, a cultura toda é contaminada por essas ligações, certo? E aí a gente vai falar sobre o Egito Antigo. Antes de falar sobre o Egito Antigo, o direito no Egito Antigo, especificamente, eu quero que vocês olhem esse mapa da África setentrional, né, do norte da África. Olhando para o Egito, o que a gente tem que chama a atenção em relação aos outros países, às outras localidades? Uma vez eu ouvi falar, professor, que as fronteiras da África são muito retilíneas, porque isso foi traçado, né, no Congresso de Viena. Então, tipo, isso é muito ruim, porque a distribuição... Primeiro, as fronteiras elas não seguem a distribuição dos povos, né, das etnias. Perfeito, essa é a primeira coisa que chama a atenção. E, além de ter várias etnias, inclusive que já tem problemas em relação a isso, esse traçado linear não serviu muito bem porque a própria distribuição geográfica não funcionaria assim. Exato, perfeito. Mas olhando apenas para o Egito em comparação com as outras localidades da África setentrional, o que é que vocês observam assim, de diferente? Seria a presença de água, professor? Por exemplo, a gente tem o delta do Nilo ali no Egito e tal. Perfeito. O que é que a gente observa aí? A gente tem um filete, né, verdinho, no meio do deserto. E aí vocês vão perguntar, e podem perguntar ao Altair, que é professor de geografia, pode falar com mais autoridade do que eu. O que é que a geografia como é que a geografia pode influenciar a história ou o direito, né? E aí, Altair? Bem, deixa eu ver aqui. Tendo em vista... É para responder o Altair, para responder ou pode falar? Não, qualquer pessoa pode responder. Bem, tendo em vista a origem da sociedade humana, né, dos primeiros povos, temos ali o Egito, Mesopotâmia, Rio Tigre, Eufrates, Rio Nilo, no caso. Só que o principal nessa questão geográfica, pelo que até onde eu sei, seria a presença do crescente fértil, que contribui
para essa área, consecutivamente para o seu povo, né? Perfeito. Alguém mais quer falar? Eu poderia contribuir mais uma vez, professor? Pois não, claro. Estou falando demais, eu peço perdão. Não. A aula é tão mais interessante quanto maior seja a participação de vocês. O meu monólogo aqui é absolutamente entediante, então eu quero que vocês participem mesmo. Tudo bem, obrigado. Então, a gente tem que sempre que há a presença de água, né, por exemplo, um rio, há maiores chances, por exemplo, do cultivo fértil de agricultura. Isso, por exemplo, serve de base para por exemplo, a implementação, né, a fixação de pessoas naquele local. Então, isso acaba trazendo aquela forte tendência ao sedentarismo mesmo, né, dos povos ficarem em um certo local e não naquela estrutura nômade. Então, acredito que a presença de água e agricultura servem para que as pessoas fiquem no local. Não sei se faz muito sentido a minha colocação, mas... Total. E como é que isso, o sedentarismo, a agricultura, impactam, por exemplo, a organização política ou jurídica de um povo? Perfeito. Digno de deliberação aqui. Vou poder pensar por alguns minutos, mas... Pois não. Tudo bem, obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acredito, professor, que a presença de uma sociedade de forma coletiva e participativa não, presente nas mesmas características que o local impõe, faz com que elas tenham, de certa forma, um pensamento coletivo intersubjetivo, né? No sentido de todas vivem no mesmo local, todas vivem partilham das mesmas características referentes à disponibilidade de terra, disponibilidade de água, cultura. Eu acho que esse tipo de coisa faz com que o direito ele se torne mais palpável a essas sociedades, ou uma ordem imaginada, por exemplo. Perfeito. Há uma mística de que os povos ditos civilizados não tiveram muita dificuldade em conquistar os povos ditos primitivos ou originários, porque eles tinham uma civilização mais desenvolvida, até intelecto mais desenvolvido, porque eles conseguiram desenvolver, por exemplo, armas, né? Eles conseguiram desenvolver meios de transporte muito mais complexos, né? E aí isso caracterizaria a superioridade e, portanto, estaria dentro daquela ideia de evolução. Os mais fortes dominam os mais fracos, certo? Quem já leu o livro Sapiens, de Harari, deve até se surpreender vamos dizer assim, uma crítica que ele faz. Olha, a agricultura que é tida, a gente estuda na escola, né? A agricultura foi o grande marco da civilização, nos permitiu ficar fixos num determinado lugar, né? Ele disse, olha, isso aqui foi péssimo. A gente, quando era nômade, tinha uma diversidade até de alimentação muito maior, não se apegava a bens materiais, né? Porque você não tinha como carregar muitas coisas. Então, você tinha ali os instrumentos mínimos para possibilitar ou incrementar a caça, ou a extração, o extrativismo e tal. Mas Harari, nesse livro, ele busca inspiração num outro que é menos conhecido, que é esse daqui, Armas, Germes e Aço, né, de Jared Diamond. É um livro excepcional. E Diamond, nesse livro, ele vai desmistificar essa ideia de que os povos civilizados, eles, por questão de terem um intelecto ou se desenvolveram melhor, eles têm um direito, vamos dizer assim, natural de subjugar esses povos primitivos. Ele inclusive, defende que essas diferenças aconteceram muito mais por razões geográficas do que propriamente de intelecto ou de aptidões naturais, né? Naturais, eu digo, da própria natureza humana, certo? Se vocês observarem aqui esse recorte da África, né? Logo abaixo dele, a gente tem a África verde, vamos dizer assim, né? A região subsaariana,
que aí tem as florestas tropicais e tal, mas aqui a gente só vê deserto praticamente, né? E como é que isso impacta o desenvolvimento de um povo? No deserto, eu tenho uma locomoção muito mais dificultada. E aí ele defende, por que é que a Eurásia se desenvolveu mais do que, por exemplo, as Américas ou a África? E aí ele defende algo que parece muito factível. A movimentação no âmbito da latitude é muito mais fácil do que na longitude. É muito mais difícil você ir do norte da África ao sul da África, porque isso implica uma diversidade muito grande de climas, de barreiras geográficas, do que você usufruindo de um mesmo clima, né, de uma mesma vegetação e passeando latitudinalmente, como foi o desenvolvimento da Eurásia. E isso permite o quê? Encontro entre as pessoas, entre povos diferentes, troca de culturas, troca de, por exemplo, da própria linguagem, né? Isso facilita muitas coisas. Então, vejam, a geografia, e aí, no caso do Egito, isso é muito destacado, a geografia teve uma... lhe dou já a palavra, Thaís, só para concluir aqui. A geografia pode sim ter influência direta na organização política e jurídica de um povo. Pois não? Eu não conheço o texto, mas isso se refere à antiguidade, no caso. Na antiguidade clássica? Ele fala, esse de Jared Diamond... Ele fala de uma maneira geral. Eu acho que só... Ele fala de uma maneira... Por exemplo, por que é que os invasores espanhóis conseguiram dizimar populações imensas dos nativos ameríndios? É a questão do... Por que é que eles detiveram? A maior parte foi doença, né? A maior parte foi doença, né, professor? Exatamente. E por que é que eles trouxeram doenças e eles próprios não se dizimaram? Porque eles já eram adaptados a essas doenças. Exatamente. Porque, inclusive, eles viviam há mais tempo em cidades grandes, vamos dizer assim, agremiações urbanas que congregassem essas doenças. Né? Por isso que o livro é Armas, Germes e Aço. É o que foi determinante da teoria. Ok, professor, desculpa. Mas a reflexão que eu ia trazer aqui é em relação à era moderna. A era moderna, a idade moderna, já. Pós-expansão ultramarítima europeia. Engraçado o senhor falar que o fato de estar na mesma latitude, sob determinadas condições ambientais, geográficas, isso, né, teve uma influência muito impactante. E com a emergência do capitalismo, isso também é verdade, só que de maneira oposta. Porque o que acontece? Que os europeus buscavam exatamente condições de clima e ambientais diferentes, né? Porque ali ele traria a condição de produzir gêneros de alto valor de mercado para a Europa, que lá era escasso devido a essas condições ambientais. Então, o fato da Europa ter dominado, ter dado mais importância dentro das três, a Inglaterra, a coroa britânica, por exemplo, ter dado mais importância às colônias do sul, tem a ver também com essa questão climática, já que lá era capaz de produzir um gênero muito importante, que era o algodão, no início da expansão industrial inglesa, que era baseada também na indústria têxtil. Aí você tem o quê? O norte esquecido, que se torna autônomo, né? Que se desenvolve de forma autônoma, incluindo uma manufatura incipiente, e o sul não, porque tinha essa importância fundamental para os ingleses. Não quero dar aula de história nem de geografia para vocês, não. Só queria mas essa questão aí, porque vai contra o que o senhor falou a respeito da latitude na antiguidade. Acho que acredito que o texto se refere à antiguidade, o desenvolvimento civilizatório da antiguidade, porque o capitalismo muda esse paradigma totalmente por causa das leis de mercado, né? E por causa de como as diferenças ambientais, elas acabam também, nesse período, determinando a escassez e abundância de determinados produtos e o valor do mercado dos produtos. Então,
E a lógica do capital do lucro se baseia nisso. É tanto que o Brasil se tornou importantíssimo para Portugal e também para outros países que estiveram aqui em busca de sua dominação, já que tinha um clima que favorecia produtos de alto valor do mercado. Então, é só esse contraponto para poder entender até que ponto isso seria verdade no decorrer da história. Esse desenvolvimento civilizatório, porque, na verdade, o fato de ser importante, existe até texto sobre isso, a importância de ser importante, né, para o capital, isso torna os países subdesenvolvidos, né? Existe essa tese aí, que é muito aceita, tá bom? E eu não sei se eu estou falando aqui, não tem a ver com o que o senhor está dizendo, eu só raciocinei dessa forma. Pedro levantou a mão, mas eu só rapidamente aí. O que você está falando, assim, não colide com o que eu estou defendendo, na verdade, o que Jared Diamond defendeu, não. Ele só defende que o fato de, por exemplo, a gente ter uma América desenvolvida longitudinalmente, ela, pelas próprias distinções climáticas, ela não permitiu um encontro de povos muito mais frequente do que o encontrado, por exemplo, nos povos eurasianos, entende? E esse contato, é claro, há guerras, há atritos, né? Mas também há encontros. Por exemplo, a questão da linguagem. Por que é que a linguagem foi muito mais desenvolvida dentro daquela região ali, do Crescente Fértil, e foi se expandindo por toda a Eurásia, e não em outros povos ditos primitivos, né? Essa é uma questão que ele enfrenta. E ele diz, olha, a linguagem é uma coisa muito difícil, imaginem, a gente hoje normaliza a linguagem, né? Então é natural, mas imagine quem foi que inventou essa linguagem. Porque eu tenho os sons, e eu imaginar que cada som pode representar um fonema, e esse fonema, como é que eu construo palavras a partir desse fonema? Como é que eu junto uma coisa a outra para expressar aquilo que eu desejo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu quero registrar, entende? Por isso que a construção da linguagem aconteceu em poucos pontos no planeta. Não foi uma profusão de linguagens diferentes. Não, muitas vezes as linguagens surgiram de um mesmo lugar e elas foram sofrendo adaptações, porque é muito difícil construir uma linguagem, certo? Ele aponta aí algumas, não chega a meia dúzia de focos de produção de linguagem, de invenção da linguagem propriamente, certo? Justamente porque é difícil. E quando há o encontro dos povos, porque há uma identidade de clima, de vegetação, de relevo, há também a profusão, né, a difusão desse aspecto cultural. É mais nesse sentido. Mas eu acho que o que é que a gente vê, o capitalismo se apropria disso e vai justamente produzir a dominação sobre esses pontos nos anos mais recentes, né, nos séculos mais recentes. Mas isso não contradiz aquilo que ele defendeu, porque o que ele quer demonstrar, a discrepância entre a Inglaterra do século XIX e, por exemplo, a Namíbia do século XIX, ou a Nigéria do século XIX, melhor dizendo. Entendi, certo? Professor. Obrigado. Pois não, Pedro. Muito nesse negócio do EAD, né? Aí acaba que tá aqui no assunto e tudo mais. Aí eu deixa eu tirar aqui a dúvida. Aí eu vou pesquisar aqui no Google, que é uma mania que eu tô agora, enfim. O professor faz isso também, sabia? Oi? O professor faz isso também. Meu Deus, essa pergunta aqui, a gente já procura aqui rapidamente. Justamente. Eu estava aqui vendo agora uma matéria que é o seguinte. Em todo esse assunto de colonização, de neocolonialismo, e pegando uma pontinha do assunto anterior, que era do mito, eu pesquisei com uma matéria que é de uma portuguesa, o nome dela é Marta Araújo, da Universidade de Coimbra, e ela falou assim, o ensino de história em Portugal perpetua até hoje, isso aqui foi em 2017, ela fala o seguinte, que o ensino de história em Portugal perpetua até hoje o mito do bom colonizador e banaliza, diz pesquisadora. Ou seja, todo aquele lance que eu falei anteriormente, da questão do mito servir tanto para ensinar, como, por exemplo, que é a questão da mitologia grega, quanto também para restringir o pensamento, aí está aí em tona
que é essa questão do mito, do bom colonizador, que limita o português a pensar de uma maneira única, sendo que, com o mito, a gente entende que é todo um pensamento que não é 100% verdade, né? É apenas uma construção. E uma construção conveniente, né, para a defesa de algum interesse, sem dúvida. Isso. Perfeito. Agora, voltando aqui ao Egito, né, a gente tem que fazer essas viagens aqui intertemporais, interespaciais. Então, a história do direito é bom por isso, né? A gente vai às características do Egito Antigo. O que a gente vai observar de uma forma geral, claro, pessoal, lembrando que a gente não pode também ter como única essa influência, essa característica, mas o que a gente vai observar mais das vezes? Uma unidade política, né, de todo o Egito, porque a unidade é construída justamente, como vocês observam aqui, ó, em torno de um rio que possibilita uma identidade, né, uma inter-relação, um contato entre as pessoas, e esse contato permite troca de cultura, troca de costumes, troca de mercadorias, certo? O que a gente vai observar também, quando a gente olha, a gente pensa no Egito Antigo, a gente faz logo a referência mental a a pirâmide, né, as pirâmides, né, a esfinge, então, enfim, a todo esse imaginário que nos enche os olhos, né, mas esquece muitas vezes de como isso foi possível. Como é que foi possível construir uma pirâmide dessa magnitude? Como é que foi possível construir uma civilização com essa permanência de milênios, né? Justamente porque o Egito se valia da servidão coletiva e de uma coleta de impostos bem organizada. Aí você vai dizer, não, mas não eram os escravos, né? A história bíblica, inclusive, os judeus, os primeiros hebreus escravos do faraó que pretendiam essa liberdade e tal. Mas se o Egito se sustentasse apenas na escravidão, pessoal, essas construções jamais seriam possíveis. Porque, além da escravidão, ela estava fundada no mito do faraó rei, do faraó próprio encarnava a divindade. Isso motivava as pessoas a pensarem, aos seus servos, não, eu estou servindo o faraó porque numa vida futura o deus Amon vai me presentear, né? Alguns servos mais próximos do faraó eram enterrados vivos com ele, porque na vida futura iam continuar servos, mas com outras regalias, né? Talvez não tivesse muito de espontaneidade nesse ato, né? Mas, enfim, era uma prática corrente na época. Então, vejam, a escravidão era absolutamente implacável. Como é que eu ia escravizar milhares de pessoas e eu ia ter que controlar aquelas pessoas com uma guarda também numerosa, né? Enquanto que quando eu ajo, né, com a cabeça na indução das pessoas, na construção de uma verdade que faça com que elas fiquem, vamos dizer assim, aceitem de forma pacífica aquela submissão, eu não preciso de tantas armas assim, certo? Então, um aspecto importante para mostrar como a geografia, né, do Egito, ela possibilitou uma construção de uma unidade política, mas também de um sentimento de previsibilidade a partir da figura mítica do faraó. O faraó, o que é que o Rio Nilo possibilitava? Secas e enchentes constantes, né, previsíveis. Então, se você observava que no meio do ano havia uma fertilidade maior no rio, todo o meio do ano ia ser assim. E era assim porque o faraó estava fazendo um bom governo. Era essa a ideia que podia ser passada. Eventualmente, num ano diferente, de seca maior, diz, olha, então a gente não está fazendo bem o nosso serviço, vamos levantar aqui um monumento ao Deus Sol, ou a qualquer outro Deus, para que a gente possibilite o perdão no ano seguinte. Então, isso dava estabilidade a esse povo, certo?
E a gente fala de direito, agora trazendo o foco para o direito especificamente, a gente fala do direito egípcio, mas é de se pontuar que nenhum texto legal teve existência comprovada. Então, a gente não tem um produto legislativo do Egito Antigo. Né? Mas, professor, como é que a gente vai falar sobre direito egípcio? Justamente a partir de outras inscrições, né? Eles que tinham uma escrita própria, de outras inscrições vindas de testamentos, de registros administrativos, né? De atos do faraó. Então, inegavelmente, ou até de romances, vamos dizer assim, de produções literárias que possam mostrar como as coisas funcionavam e como o direito era exercido, como funcionava, por exemplo, o sistema de punições naquela época. E aí que eu trago um exemplo da pirâmide de Unas, né? Existe um texto inscrito lá na pirâmide de Unas que diz assim, numa parte desse texto, diz: o rei dá ordens, o rei concede dignidades, o rei distribui as funções, o rei dá oferendas, o rei dirige as oblações. Nessa inscrição, a gente pode visualizar a figura central do rei em todos os aspectos do Estado. Então, se ele dá ordens, ele é o direito administrativo, ele é o direito penal, ele concede dignidades, ele faz a organização estatal, ele distribui as funções da mesma forma, organizando o Estado, ele dá oferendas, ele dirige as oblações. Ele age como também o centro do direito tributário, né? Aquele que define o que cabe a cada um dar em benefício de toda a nação e o que cabe a cada um disso que é dado. Ou seja, ele dirige as oblações. Então, isso aqui vai para tal distrito, isso vai para tal localidade, né? Então, há uma divisão também do apurado, certo? Então, é a partir disso que a gente pode falar no direito egípcio, propriamente. Certo? Alguma dúvida? Professor, com licença, eu acredito que Vitor Portão ele tá com a mão levantada. Eu acho que ele quer falar, não sei. Eu não sei se Vitor, ele quer falar ainda. Vitor, tá. Opa, bom dia a todos. Oi, vou aproveitar, Vitor, para apresentá-lo, viu? Vitor. Bom dia. Eu sou o monitor da matéria. Vitor é nosso monitor de História do Direito. Isso. Faça a sua apresentação. Eu sou aluno do 9º período do curso. Já estou assim para ser chutado para fora. Aquele processo já final, inclusive, duas boas-vindas a vocês, estão no 2º período, do 1º período, agora desse comecinho de curso. É bem interessante ver esse brilho nos olhos. É difícil manter, mas eu peço que vocês tenham sempre, né, no decorrer do curso, porque isso vai ser de fundamental importância no decorrer, assim, que o direito precisa desse brilho, precisa desse interesse em pesquisa, justamente para ele ser inovado, digamos assim. E quanto à intervenção que era mais no assunto passado, em relação ao texto que o professor passou, que tem um exemplo muito interessante, que são os povos San, do deserto do Kalahari, na África. Porque, assim, eles são... Primeiro, tem um fato interessante de que eles são, digamos assim, o primeiro povo a se definir, a se isolar dos outros, né? Eles são, quando a gente pega o ancestral em comum de todos os seres humanos existentes hoje, os povos San são justamente os primeiros que se diferenciaram desse ancestral em comum. E eles são caçadores-coletores do deserto do Kalahari, enfim. E a partir disso a gente sempre fala, não, são menos desenvolvidos, eles ainda, entre aspas, né, são caçadores e coletores, enfim. Inclusive, tem até um filme que retrata eles, né, um filme de comédia, Os Deuses Devem Estar Loucos, recomendo. Muito excelente. Bom. Antigo, mas da minha época, não é para vocês não. E os povos San, existem várias pesquisas sobre eles, e são interessantíssimas, porque, primeiro, eles possuem hierarquia social muito bem estabelecida, muito igual,
é uma sociedade onde homens e mulheres têm um valor social muito mais igualitário, inclusive, por exemplo, uma sociedade que permite que as mulheres peçam divórcio, né? Obviamente não são esses termos, mas que elas peçam divórcio, elas têm esse direito, assim como o homem também tem, digamos, tem essa igualdade de gêneros maior. As horas de trabalho deles são muito menores do que o usual no mundo, digamos assim. E, se eu não me engano, são cerca de 2 horas por dia, ou seja, muito menor do que no resto do mundo. E foi feita uma pesquisa comparando o consumo de calorias diárias com a qualidade da alimentação dos povos San com a de pessoas da Botsuana, que é um país ali que fica no deserto do Kalahari, que, não, é um país subdesenvolvido. A Botsuana é um dos países mais desenvolvidos da África. Inclusive, se a gente for analisar em IDH, ele tem um IDH muito semelhante a estados do Nordeste, por exemplo, se a gente fazer essa comparação. Ou seja, é um povo que pela visão clássica, entre aspas, da história, seria um povo dito primitivo, mas que eles têm várias conquistas que nós, enquanto sociedade ocidental, falhamos em ter. Assim, eles até dizem, tem estudos dizendo que eles são mais felizes, que eles têm um estilo de vida mais agradável, e eles conseguiram isso sendo povos que as suas coletores teoricamente são mais primitivos, ou seja, é tudo muito uma questão de adaptação daquele povo àquele local que ele habita. Inclusive, voltando àquele assunto também que o professor falou da longitude e latitude, a longitude também faz com que o encontro entre esses povos na África e nas Américas, assim, que eles não tinham esse costume de se encontrar muito constantemente, e quando isso ocorre, muitas vezes é um confronto mais violento, porque o estranhamento é maior. Claro. Tanto que foi justamente isso que aconteceu com os povos San. Na África, quando você estuda a historiografia da África, você sabe que você vai ter a expansão Mantu, que são povos que aderiram à agricultura, enfim, e eles se expandiram por toda a África, né, eles são originários ali do oeste africano, e muitas vezes o confronto deles com outros povos, como, por exemplo, os Batwa, né, que vulgarmente são chamados de pigmeus, os povos Sans, foi muito violento. Por isso que hoje os Sans só se encontram no Kalahari, porque lá não se pode plantar. Ou seja, os Bantu não invadiram também. E a mesma coisa nas Américas. Você tem sociedades muito desenvolvidas, quando você vê, por exemplo, o que os espanhóis falaram de Tenochtitlan, que era basicamente a capital do Império Azteca, é dito que, em questão da agricultura, eles eram muito mais avançados que a Europa. Porém, por não ter esse intercâmbio de culturas na América, muitas outras culturas também não tinham isso. E, assim, tem muitas questões interessantes, assim, quando a gente vai ver, inclusive até estudos de que na Amazônia tinham-se tribos mais avançadas, que depois vieram a colapsar, enfim. Existe toda uma questão em relação a essas críticas a essa análise evolucionista da história. Perfeito, exatamente, Vitor. Não, excelente a sua intervenção, Vitor, e mostra que esses mitos que são construídos historicamente, muitas vezes são revisitados. E isso só é possível se a gente tiver a mente aberta para novas descobertas, para novas reflexões, o que muitas vezes o mito impede. Quando a gente constrói mitos e se apega a eles de forma peremptória e inflexível, a gente fica aprisionado também a construções humanas que muitas vezes não correspondem à realidade, né? E esse é o grande recado que o estudo histórico responsável permite a todos nós, certo? Pessoal, ficou faltando ainda a gente falar sobre os hebreus e sobre os os mesopotâmicos, né? Então, a gente vai deixar, provavelmente essa semana eu consiga fazer isso. E aí eu vou gravar uma aula assíncrona e disponibilizar para vocês. Eu aviso no Cigar porque alguém que tenha oportunidade, possibilidade, talvez amanhã à tarde ou na quinta à tarde, aí a gente faz esse encontro, né, de quem puder ir, e depois eu disponibilizo no Cigar, certo? Agradeço demais a presença e a participação de todos, né? E até a próxima oportunidade.